Olá, meu nome é Ellen Fernanda Santato, sou bolsista do programa PIBIC, com financiamento do CNPq, a Fundação Araucária. Sou acadêmica do curso de Agronomia com ingresso no ano de 2018 na Universidade Estadual de Maringá. Vou apresentar meu trabalho intitulado como segundo ano de estudo do potencial efeito na produtividade com o uso de fertilizantes foliares nos aspectos agronômicos do crâmbio cultivado em campo, com orientação do professor Dr. Thiago Roque Benetoli da Silva, Centro de Ciências Agrárias, Campus Regional de Umuarama, Paraná. O crâmbio Abyssinica roach, ele pertence à família das crucíferas com origem na Etiópia. E ele teve sua produção ampliada para diversas partes do mundo, como aqui no caso do Brasil, onde a cultura se comporta como cultura de outono e inverno, sendo cultivada na safrinha. Devido à sua rusticidade, precocidade e tolerância a déficit hídrico, ela se tornou uma excelente opção para esse cultivo de segunda safra, porque ela é bem mais rápida que as demais culturas, com seu ciclo de aproximadamente 90 dias. Tem alto teor de óleo de 26% a 38%, e ele se torna rica matéria-prima para biodiesel. E quando é utilizado para esse fim, apresentou resistência à degradação e estabilidade oxidativa, podendo ser armazenado por longos períodos de tempo. A gente sabe que os principais desafios da atualidade é unir alta produtividade, baixo custo e reduzir impactos ambientais. Então é nesse ponto que a gente entra com esses fertilizantes foliares, que eles têm controle sobre esses fitopatógenos, e também eles ajudam com que as plantas expressem seu máximo potencial genético, boa sanidade, resistência a intempéries, maior taxa de pegamento de flores e frutos, onde as doenças das plantas elas ocasionam cerca de 30% da perda da produção agrícola mundial por ano por problemas fitossanitários. A gente encontra o local de necessidade para o uso desses fertilizantes e apresentam potencial para indução de resistência porque eles apresentam compostos químicos com ação direta, que eles provocam efeitos fungistáticos através da ativação de algumas enzimas da planta que podem influenciar no acúmulo de compostos fenólicos, ou pela ação indireta, através da indução de resistência, que ocorre por intermédio de compostos. Eles vão atuar indiretamente sobre micro-organismos e eles agem ativando genes de defesa na planta, os quais vão codificar mecanismos de defesa. A ocorrência dessas doenças ela é dependente da condição climática, que as condições climáticas sejam favoráveis ao patógeno e desfavoráveis à planta, que é o caso de alta umidade, que são favoráveis aos patógenos. As doenças que são importantes para a cultura, cabe citar a Alternaria brassicula, vírus do mosaico do nabo, mofo branco, onde esses fertilizantes foliares são usados, eles são testados e atuam contra esses principais patógenos. O experimento foi conduzido em condições de campo na Universidade Estadual de Maringá, campus de Umuarama, de 18 de março a 26 de junho de 2021. A parcela experimental foi composta com 4 linhas de 4 metros, espaçadas entre si por 0,25 metros, onde foi considerada a área útil das duas linhas centrais e desprezando 0,5 metros em ambas as extremidades. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com 4 repetições. Os tratamentos foram sem aplicação, doses de 0,5 a 1 litros por hectare de mananeligosacarídeo fosforilado derivado da parede de Saccharomyces cerevisiae, produto não comercial Agromos, 0,5 e 1 litro por hectare de biomassa cítrica contendo flavonoides, fitoalexinas e ácidos orgânicos diluídos, Ecolife, 25 e 50 gramas por hectare de ácido benzolar S-metil, Bion. A semeadura foi feita em 18 de março de 2021. Foram realizadas capinas manuais. Não foi usado inseticidas para pragas e não foi usado fungicida para não interferir nos tratamentos. A aplicação desses tratamentos foi feita 20 dias após a emergência das plântulas. A colheita foi realizada de forma manual no dia 26 de julho, através do corte da parte aérea das plantas, da área útil de cada parcela experimental. A debulha foi feita de forma manual, a limpeza foi feita em peneiras a fim de retirar as impurezas, e os restos vegetais que foram obtidos dessa debulha foram levados à estufa de ventilação forçada de ar por 48 horas em temperatura média de 65 graus. Os grãos foram pesados e os dados foram convertidos para quilos por hectare, obtendo a massa seca da parte aérea. Antes da colheita das plantas foram contadas e os valores foram convertidos para plantas por hectare, obtendo a população final de planta. Foi avaliada a massa de 100 grãos, onde eles foram contados e pesados pela média de 2 repetições por parcela, em balança de precisão.
Para a produtividade, a gente pesou os grãos colhidos da área útil, posteriormente foram convertidos em quilos por hectare. Tanto a massa de 100 grãos quanto a produtividade, eles tiveram seus valores padronizados a 13% de umidade. O teor de óleo ele foi quantificado em laboratório pela metodologia da calcinação em forno tipo mufla. Os dados foram submetidos às análises de variância pelo teste F a 5% de probabilidade. As médias foram comparadas pelo teste de Tucker ao mesmo nível de probabilidade. Essas análises foram realizadas pelo programa estatístico CISVAR. Então, agora vamos aos resultados obtidos. Não houve diferença significativa pelo teste F para a população de plantas, massa de 100 grãos e teor de óleo em função da aplicação desses fertilizantes. Já para a matéria seca da parte aérea e na produtividade, houve um destaque positivo, gerando aumento nesses quesitos com o uso do produto Ecolife em ambas as doses. E a gente pode observar os resultados do Ecolife, tanto na dose de 0,5 quanto de 1 litro por hectare, eles obtiveram os maiores resultados. Para a produtividade também, aqui a gente alcançou a produtividade esperada, que era de 1.500 kg por hectare, e os demais ficaram bem abaixo. Por que desse resultado que a gente obteve? Na fase de plântula e de florescimento, o crâmbio é mais sensível a baixas temperaturas, e quando tem geadas, pode levar ao abortamento das flores. Aqui, próximo dos 7 dias, ocorreu a germinação das plântulas. As temperaturas estavam ali em torno dos 20 graus, aqui não houve problema com geada, e aqui também não, na fase de florescimento, dos 35 aos 45 dias. Tava a temperatura mais abaixo, mais frio, só que ali próximo dos 10 graus, então aqui não teve problemas. O crâmbio ele tem seu maior potencial produtivo na faixa dos 25 graus, uma temperatura mais amena. E acima dos 30, ele pode ter comprometimento na produção, que a gente pode ver aqui 30 graus, mas na temperatura média ficou ali na casa dos 25, não teve pontos negativos para com que a produção tivesse fora da curva. E também não ocorreu a presença de doenças, porque para ter essas doenças, o clima teria que ter alta umidade, e aqui na época a gente teve pouca chuva, a umidade relativa do ar não estava elevada, então as condições climáticas não estavam favoráveis pro patógeno. Então, por quê? O que aconteceu que a gente teve esses resultados? O que tem nesse Ecolife que tornou ele diferente dos outros? Aqui onde diversos autores eles trabalham com a hipótese onde esses indutores de resistência eles influenciam no desenvolvimento da cultura em função do número de aplicações e da concentração. E na ausência de patógenos, ele pode haver uma redução na produção, na produtividade, porque sugere um custo energético para a planta, quando a resistência induzida ela está ali expressa constitutivamente. Ou seja, quando a planta não tem patógeno ali atacando a planta, ela vai estar gastando a energia dela em outras coisas que não sejam focadas na produção, que foi o que aconteceu com o agromose e com o Bion. E por que a gente não observou essa redução no Ecolife? Por que ele se destacou? Então, uma hipótese é que são por causa dos ácidos orgânicos presentes no produto Ecolife, que eles simulam compostos presentes na matéria orgânica, que deveriam estar ali no solo, e eles podem promover efeitos estimulantes no crescimento das plantas, na aceleração das taxas de crescimento radicular, incremento de biomassa vegetal, alteração do sistema radicular, tais como incremento de emissão de pelos radiculares, raízes laterais mais finas, resultando no aumento da área superficial e o comprimento desse sistema radicular, favorecendo assim o aumento na absorção de nutrientes pela planta. A conclusão é o seguinte: nas condições em que o experimento foi conduzido, pode-se concluir que houve aumento significativo na matéria seca da parte aérea e na produtividade das plantas de crâmbio somente com o uso do fertilizante foliar Ecolife. Os meus agradecimentos são a Deus, Nossa Senhora, minha família e meus amigos, aos membros do Núcleo de Estudos em Espécies Oleaginosas, NEOL, meu orientador professor Dr. Tiago Roque Benetoli da Silva, a Universidade Estadual de Maringá, Campus Regional de Moarama pela estrutura que me forneceu, e ao CNPq, a Fundação Araucária, pelo apoio financeiro para que esse trabalho pudesse ser realizado.